Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Negócios de CIA. Eu sou o Thiago. E eu sou o Marcos. Muito bem-vindos aqui a esse canal aí que está gerando conteúdo para você empreendedor, que está aprendendo a gerenciar o seu negócio, quer entender um pouquinho das artimanhas da gestão de empresa e tudo mais. Vamos bater um papo hoje sobre um assunto que muitos empresários, muitas empresas não dão atenção para isso, né, Marcos? Só que acaba sendo importante, né? É uma coisa que só grandes empresas costumam praticar, mas se as pequenas praticassem, né, ajudaria bastante. Evitaria muitos desafetos, rompimentos de sociedade. E como tu falou, né, Thiago? Empresas grandes, hoje nós vamos provar um papel, uma caneta. E nós vamos construir aqui... Que tudo dá certo. Isso, um documento bacana. É isso aí. Basicamente, eu acho que... na verdade, muitas empresas, elas são empresas construídas por sócios, né? 2 amigos, 2 irmãos, cunhados, genro, sogro, sogra, mãe, filho, que abrem um negócio, né? Vê uma oportunidade de negócio, vê que gostam de fazer determinada atividade, fabricar determinado produto, prestar determinado serviço, gostam de fazer aquilo e acabam, enfim, investindo e abrindo um negócio para trabalhar com aquela atividade, né? E quando a gente tem uma atividade exercida por mais de uma pessoa, uma empresa que é gerida de mais de uma pessoa, é uma sociedade, né? Exato. Então, são mais de uma pessoa, constitui uma sociedade. A gente já tem... A coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, né? Sai da mão de uma pessoa só, na figura de gestor, e passa a ter mais de uma pessoa, né? Quando a gente tem sócios, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. E... nós vamos ter que começar de novo. Senha. Não, mas vamos começar de novo, porque... Não, já vamos falar assim, Thiago, ó. 050590. 050590. Tá, a gente começa de novo. Vamos começar de Eu novo. já vou mais... Tchum. Fechou? Estamos ao vivo, Brasil! Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Negócios de CIA. Eu sou o Thiago. Sou o Marcos e nós estamos também ao vivo aqui numa live do meu Instagram. Estamos no Instagram do Marcos aí, né? Dá um... Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aí. Bem, pessoal, hoje o negócio é o seguinte. Marcos, vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, principalmente para uma sociedade, né? Isso aí. Então, a gente falou muito até agora sobre gestão de empresas na figura do empreendedor, na figura do dono da empresa, né? Mas, em grande parte das vezes, uma empresa ela não é de um único dono. A empresa, normalmente, ela tem mais de um dono. Às vezes são 2 amigos, às vezes são 2 irmãos, Exato. pai e mãe... marido e mulher, no caso, né? E filho e pai, enfim, várias configurações que podem acontecer, né? Sim. Investidor que aparece no negócio, às vezes, que acredita naquilo, né? E aí a gente configura uma sociedade, algo que fica um pouquinho mais complexo, né? Exato. Principalmente na conciliação de interesses, expectativas e objetivos, né, Thiago? Isso. Sempre quando as pessoas sonham e realizam em começar um negócio, tem aquelas decisões assim cruciais. Qual o negócio que eu vou fazer? Qual o meu plano de negócio? Às vezes tem, às vezes não tem. E depois que você escolhe teu sócio, que geralmente, como tu falou, Thiago, poucas empresas são de uma pessoa só. Poucas, né? Eu vejo que a maioria sempre tem sócios. E é natural, porque o sócio agrega know-how, dinheiro e tudo mais. E aí você precisa do quê? Tu precisa organizar isso aí. Né? Porque Isso aí. muitas vezes, se você não organiza, muitas empresas acabam, porque fica naquela questão, pô, o Thiago hoje me olhou atravessado, hoje o Thiago não estava de bom humor, e aí falta profissionalismo, fica muito na pessoalidade. Então nós vamos falar hoje de um documento que evita isso, né, Thiago? Nós vamos falar do acordo de sócios. Acordo de Nós sócios. vamos falar sobre o acordo de sócios, pessoal, sobre uma perspectiva aqui para micro, pequenas empresas. Nós vamos provar que esse documento não é complexo, que nós vamos aqui, ó, uma caneta, não é uma BIC, mas é quase igual um papel. Lembra quando nós falamos? Num papel de pão, nós vamos hoje construir
aqui um formato de um acordo de sócios, Isso né, aí. Thiago? Marcos, eu até vou um pouquinho mais além. Eu acho que, além de ser necessariamente um documento, eu nessas minhas andanças aí pelo mundo de consultor, contador aí, eu ouvi sempre muito falar sobre o fio do bigode. Certo. Então, muito... Que reina em muitas sociedades, Isso, reina em muitas sociedades. Quando a gente fala do acordo de sócios, a gente remete muito a grandes empresas, as empresas que têm uma formalização muito maior. E realmente é um documento que ele é muito mais praticado em grandes empresas. Exato. Né? Então, pequenas empresas acabam não dando importância para isso. E aí, indo mais além nesse ponto que eu estava te comentando, o que eu vejo? Eu acho que o acordo de sócio não necessariamente ele tem que ser um documento escrito. Ele pode ser um documento escrito e melhor que ele seja escrito e não necessariamente ele precisa ter uma formalidade de um contrato, mas ele tem que estar escrito para isso estar claro para todo mundo, né? Mas ele é muito mais um acordo e que pode ser inclusive no fio do bigode entre as partes. Pode. Né? Pode ser. Pode ser. Mas desde que isso esteja claro, desde que aquilo que conste nesse acordo seja claro para ambas as partes, sejam 2 sócios, 3, 4, 5, enfim, quantos sócios tiverem numa sociedade, né? Às vezes uma empresa, uma sociedade, ela tem muitos envolvidos, né? Sim. Cada um com a sua Principalmente função. nas empresas de prestação de serviço, né, Thiago? De trabalho intelectual. Isso. Normalmente as pessoas que se destacam, elas ingressam na sociedade porque em muitas empresas é um mecanismo de retenção de talentos. As empresas têm uma política de ascensão à sociedade na medida que se destacam Isso. e de fato. Às vezes acontece tem uma pessoa que tem um know-how, está com uma ideia que se visualiza que pode ser uma ideia rentável, que pode gerar lucro no futuro, e tem a outra pessoa que tem o recurso para ser investido naquele momento, para investir em maquinário, para investir em equipamentos, em local, para recepcionar o cliente, enfim. Sim. E aí a gente tem de um lado uma pessoa que entra com o trabalho, com o know-how que vai fazer o trabalho, e outra que entra com o dinheiro, né? Sim. E aí quando a gente coloca dinheiro no assunto, as coisas sempre ficam muito delicadas, e quando né? começa a dar dinheiro, mais delicado. Fica mais delicado. Eu acho que tu falou uma palavra, um lance, né? Vamos usar um linguajar aí mais descolado, que é legal, Thiago, que muitas vezes as empresas não utilizam, aquelas mais maduram e as menores não, porque elas nem imaginam qual que é o problema que ela pode ter por não ter o acordo de sócio. Muitas vezes. Por exemplo, eu sempre falo que o acordo de sócio é mais importante que o contrato social da empresa. Porque o contrato social... Uma formalidade. Uma formalidade. O acordo de sócio, ele não precisa, como o Thiago falou, ser complexo, não precisa ser sofisticado, não precisa usar linguajar rebuscado que ninguém entende. Ele precisa ser útil, servível. É um acordo, como eu disse, né? Se tiver no fio do bigode, tiver bem acordado, vamos acordar isso aqui. Contratado não vamos custa pegar caro. um caderninho aqui, vamos anotar o que tá combinado aqui pra gente nunca esquecer. Se um dos lados esquecer, a gente abre aquele caderninho naquela página que a gente vai lembrar o que nós combinamos, né? É quase que aquela, né? É quase que um seguro. Né? Eu não quero usar e eu pretendo não usar, mas se um dia precisar, eu tenho lá escrito, tem a regra. Vamos falar? Vamos explicar, né, Marcos? Vamos explicar como que funciona o acordo de sócio. Beleza, vocês falaram que é um documento legal, tá? Vamos Isso. Vamos lá, Marcos. O que é o acordo de sócios, né? Ele em grandes empresas, ele é um documento complexo, né? Complexo, então, sofisticado. Se a gente for parar para pensar hoje, né, os profissionais muitas páginas que delimitam muitas situações, vários escritórios que estão analisando, discutindo, interagindo. Normalmente ele está relacionado com o interesse dos sócios, das partes envolvidas, né? No que eles querem para o negócio, no que eles querem na vida pessoal, os interesses deles dentro da empresa e tudo mais. Mas agora falando um pouquinho da nossa realidade, do pessoal que nos acompanha aí e quer saber o seguinte: beleza, eu tô lá, eu e meu sócio abrimos ali um café. Legal. No shopping. Abrimos um café no shopping, aí agora a gente quer fazer um acordo. Mas enfim, Marcos, mas por que documento? Vamos perguntar. Esse cara, ele viu que é importante, que a gente já falou que é importante, mas por que é importante para ele? O que seria importante aí para ser Thiago, determinado no acordo? Vamos lá, por que é importante? Nós abrimos um café no shopping, ele abre 9 horas da manhã, fecha às 10 da noite, de, sei lá... Domingo a domingo. Domingo a domingo. Abrimos o café.
Começou a dar certo, começou a vir o pessoal, começamos a faturar. Primeiro mês faltou um pouquinho de dinheiro, segundo mês ponto de equilíbrio, terceiro mês sobrou um pouquinho, foi sobrando. O Thiago é um cara muito organizado, pontual, todo dia. O Marcos nem sempre chega no horário, às vezes final de semana não pode ir e tudo mais. Primeira distribuição de lucro. Tô dando um dos exemplos. 50-50? É justo? Não é? Qual que é a tua responsabilidade? Qual que é a minha? Eu tô dando alguns exemplos do que pode conter. Então, talvez assim, pra gente construir uma primeira etapa seria o quê? Qual que é? A gente tem um problema se a gente não combinou isso, né? Você não combinou? Porque pode ser. E eu entro nesse negócio colocando dinheiro e falando, cara, eu tenho 2 dias. Você concorda? E lá no lucro, 50-50, legal? Legal. Tu não coloca dinheiro e tu trabalha durante os dias. Estamos acordados? Mas se a gente não combina isso? Tem que combinar, né? Tem que combinar. Então, talvez a gente poderia colocar como um primeiro tópico que poderia ser tratado é o quê? Nós listamos aqui. Função de cada sócio. É isso. Eu acho que a primeira coisa que um acordo de sócios deve determinar é a função de cada um dentro do negócio, Vamos né? anotar no nosso caderninho. Primeiro ponto, função de cada sócio. Somos em 2 sócios. Qual é a tua função? Marcos, eu sou comercial, eu vou vender, vou trazer cliente para dentro do negócio, vou vender um monte de produto. Mas, cara, eu não quero me incomodar com a parte financeira. Você cuida da parte financeira. Cuido. Fechou. Só que Então, eu não quero vender. Você não quer vender. Eu não quero vender, não quero ter responsabilidade sobre isso. Perfeito. Então a gente está combinado que cada um tem a sua função dentro do negócio. Eu vou vender, vou trazer dinheiro para dentro da empresa e você vai cuidar das contas. Eu vou cuidar. Você faz a parte administrativa, financeira, enfim, cuida do negócio. A gente já determinou nesse acordo o que cada um vai fazer. Se a gente começar a se bater aqui, ó, não, poxa, daqui a pouco eu tô começando a entrar no teu trabalho, na tua demanda, e ou você tá querendo dizer como deve vender, né? Não que isso não deve ser importante numa relação de sócios. Exato. É Mas importante. quando ela é pro crescimento, não como uma crítica, como uma construção. Como eu sempre vejo, uma oportunidade de melhorar. Sim, Né? perfeito. Mas aí a gente não pode um estar atrapalhando, Exato. interferindo no negócio do outro. Então a função, quando tem sócios dentro da empresa, é importante que cada um determine o que faz dentro do negócio. Porque se a gente começar, nós dois, os dois vender e os dois fazer o financeiro, nenhum dos dois fazer as duas coisas direito, bem feita. Exato. As duas coisas vão ficar ruim. Não vai vender e não vai pagar as contas. Não vai. Né? É muito simples esse ditado, mas ele é muito usual. Cachorro com mais de um dono morre de fome. Morre de fome, é isso aí. Entendeu? Se tem 2 responsáveis por uma... Se tem uma atribuição e 2 responsáveis, não tem nenhum responsável. É isso aí. Então aí, ó. Primeira dica... ponto. A função do sócio, né? Quando você vai abrir uma sociedade, né? Vai abrir uma empresa que tem mais de um dono, é uma sociedade, configura uma sociedade. A primeira coisa, delimitar as funções de que cada um dentro do negócio. Exatamente. Até para não gerar aquela questão que depois nós vamos falar no segundo tópico, que é a questão de você se sentir prejudicado em algum ponto. Eu tô trabalhando um pouco mais, esse cara trabalha um pouco menos, eu tenho mais responsabilidade, não tenho, eu faço isso... Não. Estabelece o que eu vou fazer, quais são as minhas responsabilidades, quais são as suas, quais são as nossas. O negócio, eu vou citar um exemplo, não vou citar nomes aqui porque não vem ao caso, mas um conhecido meu abriu um mercadinho de bairro com um sócio. Aí ele me relatou, não, ele foi, no primeira semana o cara foi todo dia, tal, não sei o que, na segunda semana participou. Chegou lá, passou um mês, o sócio dele não aparecia mais para trabalhar no mercado. Né? Não aparecia, o cara desapareceu, aparecia de vez em quando para dar um oi, ia lá, abria o site de notícias de esporte, dava uma olhada. Quando finalizava, ele dava tchau e ia embora e só um trabalhava, né? Certo. Então o que aconteceu? Faltou uma combinação, um alinhamento, né? Entendeu? Até porque quando a gente alinhou, se você não tá cumprindo com o que nós combinamos, eu vou te cobrar. E eu tenho autonomia para te cobrar. Exatamente. E autoridade, vamos dizer assim, para te cobrar. Não é uma né? questão de perseguição, uma questão pessoal, uma questão de negócio profissional. Combinamos isso aí, você não está cumprindo com o que nós combinamos. Temos um problema. Temos um problema, resolver. Justamente. E isso vai impactar depois, Thiago, talvez no segundo ponto que nós vamos falar agora, que não precisa seguir essa ordem, né, pessoal? Mas aqui a gente estamos ajudando, nós estamos pegando na mão. Que seria o quê? Remuneração.
Isso vai impactar na A remuneração. segunda coisa... Segunda coisa é a remuneração. Nós já fizemos um episódio que nós falamos sobre, e ele está sendo postado em doses homeopáticas, e posteriormente nós postamos o conteúdo integral, que é remuneração de sócio, prolabore e salário, distribuição de lucro, resultado do negócio conforme critério. Mas a partir do momento que nós temos uma responsabilidade, nós temos uma remuneração para essa responsabilidade. Se a gente, no primeiro ponto, determinou as funções de cada um do negócio, o segundo a ser determinado é a remuneração. E aí a gente está falando não necessariamente de lucro. Exatamente. A gente está falando de quê? O salário do sócio, né? E também eu acho que uma coisa que é extremamente importante e que os negócios têm que determinar, que é o tal do 13º, né? 14º, 15º. É isso aí. Exato. Né? Por exemplo, Não, porque tem empresas que pagam... É natural, Thiago. É natural, porque nós temos essa mentalidade nossa, CLT, que final do ano tem... Que tem 13º, mas né? o cara tem que pagar as férias. Que ele não é mais... que ele é sócio, que ele é dono do negócio. Isso. E não tem o 13º. Isso. Mas é uma coisa bem importante, já está determinada isso, porque Perfeito. assim, a gente vai ter uma receita sazonal no final do ano, nosso negócio vai gerar mais dinheiro e a gente vai ter condições de pagar um 13º para cada um dos sócios. Pô, show de bola, né? Faz um acordo que determine isso. Mas o 13º não é 100%, é 50%, é 70%, é 40%, é 30% da remuneração normal, enfim, né? Sim. Mas isso pode ser determinado. E mas pode eu ser acho zero. que pode ser zero, pode ser, não tem 13º, não rolou. É Isso. salário São só. 12 remunerações por mês, né? A remuneração, ela é importante porque vai variar de acordo com o trabalho que você executa dentro de uma empresa. A gente pode determinar que, beleza, faço comercial, você faz financeiro, a gente ganha a mesma coisa. Ganha salário X por mês para o negócio rodar. Tudo bem, tudo certo, é o acordo. É o acordo que ambas as partes fazem, né? Mas, poxa, Marcos, a gente abriu esse café e quem está trabalhando é você. Eu sou um investidor no negócio. Exato. Eu quero lucro. Eu quero o lucro do negócio. Mas você trabalha no negócio, então você faz jus a uma remuneração. A um salário todo mês pelo trabalho que você está cumprindo, e né? o que eu não pagaria, o que eu pago para você, eu pagaria para outra pessoa. Isso. Talvez não na mesma proporção, pelo grau de importância e responsabilidade, mas eu teria que ter uma pessoa que seria remunerada para exercer essa função que você está exercendo. Exatamente. E aí isso tem que estar bem acordado, né? E a gente pode ter acordos para dizer assim, você começa ganhando X, a partir do momento que a empresa estiver faturando X e Y, você começa a ganhar Z, enfim, né? E aí a gente pode criar uma escala de remuneração. Exato. Até chegar num ideal que ambas as partes julguem que seja o ideal, né? Exato. Vamos dizer assim. Porque esse lance da remuneração, Thiago, no começo dos negócios é complicado. É complicado, porque até tu chegar num ponto de equilíbrio, geralmente nos negócios, nos planejamentos, tu tem aquele capital de giro, mas que na realidade a gente sabe que muitas vezes ele não chega a durar tanto tempo assim. Então é um grau de dificuldade muito grande essa questão do salário do sócio, principalmente nos negócios que estão começando. Sim, com certeza. E aí, no outro vídeo a gente falou sobre a importância de determinar a remuneração. E aí, um ponto que é importante que é o seguinte, beleza, abrimos o negócio, eu sou investidor, você tem uma remuneração no negócio. Chega um determinado momento, faltou dinheiro para lhe pagar essa remuneração. O que nós vamos fazer? A empresa vai ficar te devendo para te pagar isso no futuro. A gente vai lá no banco pegar um emprestado para pagar essa remuneração, que não é lucro. Que a gente está pegando emprestado para pagar a remuneração para você. E que você fez conta contando com aquele dinheiro também. Né? Então faz parte do jogo. A remuneração no acordo de sócios é extremamente importante, né? Importante, até para dar segurança Isso tá bem claro, e previsibilidade para quem está atuando no negócio, que é o salário, como o Thiago falou, necessariamente se Isso aí. a pessoa ela atua como investidor, ela se não tem um papel dentro do negócio, se ele não trabalha dentro do negócio, que não tem problema nenhum, tá atrás de lucro, não teria questão de salário. E o acordo, inclusive, ele serve para determinar que não haverá remuneração. Por exemplo. Né? E aí, se a gente combinou, olha, Marcos, nos 6 primeiros meses você não vai ganhar nada. Não tem. Você não vai ganhar nada porque a gente não vai ter faturamento suficiente para pagar. Ok, tá combinado? Então não pode chegar no 4º mês e você reclamar que não tá ganhando nada. Exato. Por quê? Porque nós combinamos isso. Exato. Né? A gente fez um acordo e combinou isso. Pode prever que não vai ter remuneração e o negócio foi feito buscando... Startup começam, de certa forma, buscando um lucro em determinado período bem alto, enfim. Também, da mesma forma que eu já fiz acordo de sócio
que havia previsão, por exemplo, de 13º atingindo a meta, 14º se atingisse em 5% além da meta e 15º se atingisse 10% além da meta. Pô, maravilha. Entendeu? Então, tem previsão. A previsão é, se não atingiu meta, 12 salários. Se atingiu, 13. Se superou, 14, podendo chegar a 15. Legal. É um critério. Show. Legal. Isso aí. O que mais que a gente tem para determinar no Segundo, acordo? então nós falamos da função de cada sócio, que cada um tem que fazer, remuneração de cada um e depois um ponto importante. Tiago, isso aqui é um empréstimo. Tiago, tu comprou uma cafeteira de 15 mil reais. Como assim? O sabor é excêntrico. Excêntrico. Como assim você fez um patrocínio com a empresa Hyper Comunicações? Comprou 15 mil de tráfego? Como assim? A gente tem que estabelecer limites. Limites, perfeito. Limites. As atribuições, elas vão conversar com os limites. Por exemplo, qual que é o limite que você tem de tomar decisões de forma isolada? Por exemplo, em conjunto. A gente tem que estabelecer regras. Isso. Que nós temos, por exemplo, que tomar decisão colegiada, até onde eu posso ir individualmente, não posso. Sim. Assim, uma coisa é o que está lá no contrato social, que a gente constituiu a empresa, formalizou e botou no contrato Que é social. pro fisco, pra que é pra junta Receita comercial. Federal, junta Isso. comercial. Mas assim, outra coisa é o que nós combinamos, né? E às vezes o que não está combinado é meio que assim, é decisão coletiva. Eu vejo que assim, ó, se a gente tem um negócio... Uma sociedade, claro. Uma sociedade, quando tem alguém que é majoritário, normalmente essa pessoa toma as decisões. Quando são participações iguais, assim, parecidas, normalmente a tendência é das pessoas quererem participar das decisões. Exato. E né, além de querer, fazer questão e exigir isso. Porque é sócio do negócio, tem direito de exigir também, né? Mas o que acontece? O negócio não pode parar a todo momento. Exato. E você precisa tomar decisões sozinho. Então, nós temos um negócio onde eu sou comercial, você é o financeiro. Marcos, a gente não pode... você não pode depender de mim e a todo momento você tem que ter autonomia. Exato. Né? E a gente precisa... Definir essa autonomia, né? Então, ok, você pode então pegar o empréstimo no banco, mas até que valor que você pode pegar o empréstimo lá no gerente do banco e dizer assim, ó, quero antecipar os títulos aqui. Até que valor, né? Isso seria importante, isso está determinado no acordo de sócios, porque se você fizer um empréstimo lá e eu não estou concordando, dizer, pô, Marcos, não, vamos segurar as contas, vamos negociar com o fornecedor, vamos fazer isso. Isso tem que estar delimitado, né? Você tem que ter uma autonomia e um limite para essa tua autonomia, né? Exatamente. Eu acho que essas duas palavras são importantes, já comentou. Tem que ter autonomia, porque senão o negócio para. Isso. E aí quase que acaba não fazendo sentido você ter uma responsabilidade, você ser o responsável por um departamento. Mas ao mesmo ponto tem que ter um limite. Até onde eu posso ir individualmente? Qual que é o limite? Qual que é o investimento? Eu posso comprar uma cafeteira de 50 mil reais? Eu posso contratar um patrocínio? O que eu posso fazer? Eu acho que esse é o lance bacana. Posso fazer uma doação lá para uma instituição de caridade lá, mas, poxa, se o sócio não concordou, e aí? Né? Então, exatamente. Tem que ter, se isso estiver acordado, ó, o que cada um pode fazer, até que ponto que pode chegar dentro do negócio, dentro da autonomia de cada um. E acordar isso, né? Descrever, se a gente escrever e botar no papel, fica mais seguro ainda para as partes, como né? assim tu tomou essa decisão? Nós acordamos? Eu poderia ter tomado. Isso. Porque muitas dessas decisões... decisões... ter pego esse empréstimo porque tá dentro do limite da minha responsabilidade. que nós combinamos. Exato. E porque alguns desses casos, Thiago, ele vai impactar o quê? Num acréscimo de despesa, por exemplo, e que vai impactar no lucro. Então nós falamos que o primeiro é o quê? É a função de cada sócio. Segundo, é a remuneração de cada sócio. Terceiro, é o limite. E o quarto seria o quê? Lucro. Um negócio ele é criado para gerar lucro. Isso. Uma empresa, não se engane. Ela tem o propósito social dela, mas é para gerar lucro, ponto. Isso. Uma empresa deficitária é uma empresa doente que inclusive faz mal para a sociedade. Gerou lucro. E aí? Vamos gastar? E aí? Vamos torrar? Precisamos vamos guardar? combinar, né? O que nós vamos fazer com o lucro, A Thiago? gente precisa fazer um acordo sobre isso aí, né? Então, O que saber... tu propõe? Eu proponho que eu receba 80% e você 20%. Vamos fazer? Pode estar combinado? Eu não aceito. O Beto vai ficar sem nada. Não vai sobrar pro Beto. Mas assim, isso a gente tem que combinar, né? Claro. Então, beleza, o negócio vai começar a dar lucro. A gente tem que combinar o seguinte:
do lucro, o quanto será distribuído e o quanto será reinvestido dentro do negócio. Eu acho que aí é um ponto crucial para que as relações de sociedade elas Sejam saudáveis. elas sejam saudáveis, né? Porque normalmente tem pessoas que gastam mais do que outras, Com certeza. né? E as pessoas que gastam mais, elas tendem a querer mais também, porque, cara, né? Poxa, deu lucro, eu quero lucro pra mim gastar, cara. Eu quero gastar, eu quero trocar de carro, eu quero fazer um investimento, enfim, eu quero ter. E às vezes tem um outro lado que é dizer, não, cara, a gente precisa crescer, a gente precisa revestir, a gente precisa comprar estoque, a gente precisa comprar uma máquina nova, a gente precisa trocar o computador do Zezinho ali, daquele funcionário que tá ruim, então a gente não pode distribuir esse dinheiro agora. Exato. Aí a gente entra numa situação que é a questão de acordar isso, né? Exato. Poxa, olha, do lucro que vai dar, a gente vai reinvestir metade do lucro. Exato. Metade do lucro a gente reinveste no negócio e a gente não distribui. E a gente está limitado a distribuir, a pagar para os sócios a metade do lucro que for gerado. Desta metade a gente divide entre as partes com base no percentual que cada um acordou aqui, Exato. né? Poxa, entrei com mais dinheiro, eu tenho mais direito a lucro, né? E aqui uma coisa importante, que é o seguinte, beleza. A gente teve aquela situação do sócio investidor e do sócio trabalhador. Exato. Que o sócio trabalhador está recebendo uma remuneração, certo? E aí agora, esse sócio recebeu a remuneração e o salário pelo trabalho que executou, chegou na hora de dividir os lucros, tem um investidor e cujo acordo diz o seguinte, olha, o investidor ganha 80% do lucro e o sócio que trabalha ganha 20%. Poxa, mas não é justo? Não, calma. Foi acordado. Qual que foi o combinado? Isso, o combinado não sai caro para ninguém, caro né? pra ninguém. Então ele já tem uma remuneração, ele já recebe pelo trabalho. Agora ele está recebendo ainda por uma parte do lucro que está sendo gerado, cujo dinheiro ele não colocou para receber de volta. Exato. Ou colocou uma pequena parte, ou pagou com trabalho, E enfim. que muitas vezes ele esperou bastante, né? Porque até a empresa começar a gerar lucro não é um processo muitas vezes rápido, né, Thiago? E muitas vezes o que eu observo, né, Thiago? Que aí é um fator que você divide, né? As empresas que crescem, que são empresas robustas, bem estabilizadas, que é essa política de reinvestimento de lucro. Uhum. Eu tenho visto, acompanhado, que empresas que tiveram crescimentos aí vultosos têm uma política de reinvestimento de lucro muito, muito organizada. Por exemplo, empresas que reinvestem 100% do lucro. Empresas que reinvestem 90%, que não distribui, né? distribui muito pouco, né? Faz uma política... E aí eu acho que o papel do sócio é muito importante, né? Dele conseguir viver dentro da remuneração dele. Isso. Que eu acho que é bem bacana. Mas é esse lance, não precisa ser assim. Mas tem que ser combinado. O que eu reinvisto? O que eu reservo? Já vi reservas de oportunidades. É o dinheiro que está aqui para fazer um investimento pontual. Isso. E em alguns casos também, né, Thiago? Para pagar dívida. Para pagar dívida, exatamente. Muitas vezes o empréstimo que ele pegou vai ser pago Com lucro. com lucro. Isso. Né? Muitas vezes. A empresa deu 20% de lucro, mas o sócio não botou R$1 no bolso. Por que será? Essa empresa provavelmente ela está endividada, mas não é assunto Isso, para agora, né? para agora. Beleza, falamos então de que o acordo de sócios tem que determinar também sobre distribuição de lucro, né? O quanto cada um vai receber, quantos por cento do lucro vai ser distribuído, enfim, né? Isso tudo... Exato. Que seria o quarto ponto. Um ponto importante, Thiago, que é o seguinte, nós criamos uma empresa. Essa empresa passou aí, vamos dizer, pela infância, adolescência, agora ela está no momento de maturidade dela. E o seguinte, nós não distribuímos lucro, ou distribuímos, mas nós geramos um valor nesse negócio. Cara, eu não quero mais. Cansou? Tô cansado. Quer vender tua parte pra mim? Eu quero vender eu quero vender minha parte pra você. Vou comprar. Fechou. Fechou? Fechou. Então agora, tá. a empresa vale 10 milhões. Não, vou te pagar uma rosca e um pão de queijo. Um cafezinho com leite. Como assim? Chocolate, ó, chocolate, quiser. Então, Quanto que vale a empresa? então, quanto que vale? Vale pouco, né? A empresa não tá dando lucro, a empresa tá sem caixa. É aquela, né? Pra quem compra vale pouco, pra quem vende vale muito. Mas nós temos critérios técnicos, né, Thiago? Isso. Pra determinar quanto que vale uma empresa. Não, mas isso é uma coisa bem importante, a gente combinar isso, que é o seguinte, e colocar isso no acordo de sócios, né? Vamos acordar, não necessariamente a gente precisa entrar no valor de quanto que o negócio vale, entrar no detalhe de quanto que ele vale. Mas a gente tem que ter uma métrica ou uma determinação. Você quer sair do negócio? Ok. O que nós acordamos?
Nós acordamos que a gente vai lá pegar uma empresa especializada que vai fazer uma avaliação no nosso negócio e com base nessa avaliação da empresa que nós dois concordamos em contratar, esse negócio vai ser, eu vou te comprar a minha parte. A gente pode combinar, além disso, o seguinte, né? Além do valor em si, as condições. Poxa, Suaves você quer sair da empresa? Então você tem que vender para mim a empresa. Eu não aceito que entre outro sócio que eu não concorde. Exato. Ou, poxa, Marcos, não tenho dinheiro para comprar a tua parte da empresa. Direito de preferência. Isso. Você quer sair do negócio e achou um comprador. A gente pode acordar que eu tenho que concordar com quem vai entrar na empresa. Exatamente. Até porque essa pessoa vai passar a ser minha sócia. Exato. Né? Então isso a gente tem que acordar antes, né? Exato. Porque tem aquela questão da afetividade. Por exemplo, eu quero ser o seu sócio. Não necessariamente eu quero ser sócio do cara que você vai vender Isso. a tua parte. Então Isso. esse é um negócio importante que é o direito de preferência. Eu quero ter o direito de preferência de comprar a sua participação do que você oferecer para o mercado. E essa questão do valuation, Thiago, eu vejo que é importante o seguinte: quando uma sociedade inicia, o que é importante ter acordado? Qual é a regra de entrada? Qual é a regra de saída? Entendeu? Sim, vamos entrar no negócio, vamos investir X, investir Y, você investir esse valor, eu entro com tanto, mais o trabalho, Exato. enfim, a gente acorda, né? Exato. E esse valuation é importante porque, Thiago, nós somos sócios, estamos indo bem, alinhados, nosso acordo de sócios está bem ajustado, nós cumprimos nosso acordo de sócios, estamos crescendo e eventualmente acontece uma fatalidade. Um dos sócios vem a faltar. Automaticamente, quem sucede é o herdeiro dele. Por exemplo, o seu filho. Tá, mas eu não é teu filho. Era você. Sim. Assim, você... A gente pode combinar, né, e descrever isso no acordo de que, poxa, olha, se uma das partes faltar, o outro vai comprar. Indeniza o herdeiro. Isso, pelo indeniza. valor que a empresa vai estar Isso, avaliada ó, com base naqueles eu quero critérios. que seja, se um dia eu faltar, eu quero que os meus herdeiros, né, recebam um valor justo pelo negócio. E quais condições eles vão receber. Isso. E a gente pode deixar acordado que os herdeiros não entrarão no negócio. Exato. Ou a gente pode deixar acordado que entrarão. Seguindo determinadas condições, Isso. por exemplo. E normalmente uma morte, no caso, ela gera traumas tanto para a família do falecido, quanto para o sócio, também para a empresa do falecido, né? Claro. Atrapalha muito a geração de caixa, a geração de receita do Thiago. negócio, né? E aí o que eu vejo? Eu vejo que também esse acordo pode estabelecer os prazos. São importantíssimos. Né? Por exemplo, beleza. Porque não pode morrer duas pessoas. Isso. A gente acordou que os herdeiros não vão entrar no negócio. Eu e você somos sócios. Se alguém de nós for pro próximo Plano. né, pro próximo plano, a gente a gente vai seguir sozinho, ok, beleza, mas Marcos, você tá sem dinheiro para pagar a tua morte. Exato. Né? A tua parte da empresa para teus herdeiros. Imagina o seguinte, Preciso Thiago, de um imagina prazo. que eu tenho 80% do negócio. Então, Falta um sócio que tem 80% do negócio numa empresa que tá com valuation lá. Você joga aí 10 milhões de reais. então arrumar 10 milhões E aí, assim, eu vou 8 pegar milhões 8 assim. milhões. É. Eu, pessoa física, ou a empresa vai comprar. Tu entendeu que o negócio tem que estabelecer por quê? Não é desassistir Isso. os herdeiros, muito pelo contrário, mas é criar uma condição para que nós não tenhamos duas mortes. Que é o quê? Da pessoa física e da pessoa jurídica, porque ela não vai ter caixa para pagar esse negócio. Então, estabelecer um prazo de 5 anos, condições de correção, formas flexíveis de pagamento é importante. Estabelecer quem vai comprar também, porque assim, a gente estava até agora dando exemplo de 2 sócios, mas vamos pensar numa empresa que tem mais sócios. 5 sócios. Cada um tem 20% do negócio. Ok. Um faltou, um faleceu e o acordo entre Legal, as partes. esse exemplo é bom. O que tem acordado é o seguinte, não entra sucessor, não entra herdeiro no negócio. Tem que indenizar. A empresa vai indenizar as partes. E aí cada um recebe uma fração daqueles 20%. Uma fração dos 20%. Então, Exato. os sócios não tiram dinheiro do bolso, a empresa compra a parte do herdeiro E eles automaticamente passam a ter uma participação maior no negócio. Exato, claro. Né? É uma outra possibilidade também, né? Ou de um sócio capitalizado. Isso. Ou então a gente acorda que dos 5, um faleceu e que no acordo a gente determina que a preferência vai estar entre os 4 e que
quem o interessado pode exercer o direito de preferência e adquirir a participação do falecido. Né? Claro. É interessante que, assim, algumas regras, elas estão previstas no Código Civil e outras leis, né? Mas isso aqui é um documento que não é tão jurídico, né? Ele é mais convencionado, deve respeitar, é evidente, né, as questões básicas de lei, mas é um acordo entre as partes. Eu vejo que é um dos documentos, Thiago, mais importantes da sociedade. É um acordo que rege a sociedade, que rege as regras do jogo, né? Exatamente. Então, se a gente vai jogar junto, então vamos estabelecer as regras de como que o jogo vai ser jogado. E vamos escrever, porque isso é importante estar escrito daqui 1, 2, 3 meses. Mano, tu falou isso, tu falou aquilo. Não, vamos ver o que nós escrevemos. E o lance também, Thiago, é o que... Porque muitas vezes as coisas mudam. O mercado, os negócios são muito dinâmicos. Estabelecer um prazo. Vamos colocar um prazo nesse acordo de 1 ano. Mas não significa que ele vai valer 1 ano e não vai valer mais. Não, vamos revisitar as regras que nós estabelecemos. Por quê? Pode ser que alguma coisa mudou. Não, entendeu? Isso é extremamente importante. O acordo de sócios, ele não é um documento estático, né? Ele não vai ser igual para todos sempre. A empresa muda, a empresa cresce, a empresa diminui. Pode acontecer várias coisas. E aí ele precisa ser revisto, né? Porque a função do sócio pode mudar, a remuneração pode mudar, a regra de distribuição de lucros pode mudar. O valuation, tudo pode mudar, né? Muito. E aí a empresa ele precisa pode ser adquirida. Pode ser adquirido, ele pode ser revisto a todo momento, na verdade, né? Mas o importante é que, se for revisto, que todos estejam de acordo. De acordo, exatamente. Né? Exatamente. E se façam, por exemplo, pelo menos uma reunião para discutir o assunto. Não ser... De cima para baixo. De cima para baixo. Alguém revisa e fala, pessoal, tá aqui. Mas é importante estabelecer uma data. 1, 2 anos, 3, enfim. Acho que aí é muito da percepção. Negócios muito dinâmicos, de tecnologia, essas coisas, às vezes pode colocar aí para 6 meses, porque o negócio muda bastante. Thiago, acordo de sócio. Um documento simples. Simples. Qual que é a complexidade que nós tivemos aqui? Falamos sobre 5 pontos que você consegue... Quando você tá pensando no negócio, sonhando junto com o teu amigo, com o teu parente, com um desconhecido, tu consegue, tomando um copo de chopp, discutir isso aqui. De forma muito simples. Função, remuneração, limites de atuação, distribuição e o valor da empresa. Estabelece um prazo. Tem mais pontos? Tem. Mas aqui a gente está falando sobre uma perspectiva simples. Pequenos negócios que estão iniciando. E conforme a empresa vai crescendo, o negócio vai amadurecendo, os empreendedores vão conhecendo melhor esse universo, ele pode ser aperfeiçoado. Isso aí. A gente está falando de documento, né? Mas no começo de um negócio, a gente normalmente os negócios eles começam bem informais, né? Mas, cara, pelo menos bota num papel, manda um e-mail, faz uma atinha de uma reunião, com o que foi acordado, ó. Acordamos isso, a remuneração vai ser tal, cada um vai ter limite de atuação de tanto. Quando der lucro, o lucro vai X% para esse, X% para aquele, enfim, né? Se faltar dinheiro, como que nós fazemos? Se faltar dinheiro, o que vai ser feito, exatamente, né? Se um quiser desistir do negócio, como é que funciona a saída dele? Exato. Né? Exato. Porque o negócio pode começar, alguém pode se desencantar e querer sair. E aí, como é que funciona? Botou dinheiro, botou trabalho, e agora? Como que sai? Vamos ficar na briga? Vale? Isso. São isso. Então, tem que fazer, né, pelo menos uma ata de uma reunião ali, onde foi estabelecidas essas regras, deixa isso registrado, serve. Porque ele não é um documento jurídico. Né? Então, se todo mundo recebeu isso e está acordado, né, tá tudo certo. Eu não posso falar nome, mas eu lembrei agora, eu fui numa empresa que tinha um acordo escrito num quadro. Num quadro? No verso de um quadro. Aí, ó. Tá aqui, ó. Nós dois assinamos, te juro. Eu lembrei agora. Viu? Tá vendo? Como é que é? Tinha um acordo. E funcionava. E deu certo. Né? Funcionava. É isso aí, Thiago. É isso aí. Acordo de sócios. Acordo de sócios é isso aí, gente. Fiquem atentos. Se tiverem dúvidas aí, além de, né, o que a gente sempre pede, que é curtir os nossos vídeos, compartilhar com os amigos. Comentar, recomendar conteúdo. Comentar, né? Se tiver alguma dúvida sobre isso aí também, manda pra gente. Que a gente pode, mais pra frente, fazer um vídeo aí respondendo as dúvidas de vocês. Legal. Aí, batendo um papo sobre isso, tá bom? Marcos, beleza. Acordo de sócio é uma coisa bem importante, né? E então... Fechou, é isso aí. Deixa de fazer, né? É um documento importante. Digamos que depois do contrato social, vai pro acordo de sócio. Isso aí. Isso aí, Thiago. Beleza? Valeu. Valeu, gente. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.